Sobre a Ucrânia, na minha opinião, os europeus constituem o que chamo de coalizão dos iludidos. Ou seja, eles não têm meios para realmente permitir que a Ucrânia sequer se defenda de forma eficaz, muito menos recupere os territórios que perdeu. O motivo deles é anti-Rússia, não pró-Ucrânia. Eles não apresentaram absolutamente nenhuma proposta de paz. Toda proposta que apresentam é para continuar ou escalar a guerra. E agora os Estados Unidos, de forma muito astuta, transferiram a guerra da Ucrânia para os europeus. Olá a todos, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies. Hoje estou conversando novamente com o embaixador Chas Freeman, ex-diplomata do Zellum e ex-secretário assistente de defesa. Embaixador Freeman, seja bem-vindo de volta ao programa. É um prazer estar com você, Pascal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Pouco antes de começarmos, mencionei que você sempre nos ajuda a entender onde estamos no processo de mudança global. Uma das mudanças que vimos recentemente é que sua antiga posição de secretário assistente de defesa agora está sendo chamada de secretário assistente de guerra. O que o senhor acha dessa ideia de mudar o nome do Departamento de Defesa de volta para Departamento de Guerra? Bem, é uma mudança absurda, claro. E reflete uma nostalgia por uma era passada que não foi vivida pelo presidente Trump, mas que ele exalta. E essa é a era de McKinley e Teddy Roosevelt, quando os Estados Unidos eram muito assertivos militarmente. E realmente parece haver algo nisso, no sentido de que o único estrategista sério na administração Trump, Elbridge Colby, que é o autor do próximo documento da Estratégia de Segurança Nacional, aparentemente está pensando em remover a presença americana fora do hemisfério ocidental, ou pelo menos em desvalorizá-la, e restaurar a doutrina Monroe em sua segunda encarnação. Claro, isso foi proclamado por volta de 1820, quando os Estados Unidos não tinham capacidade para impor hegemonia no hemisfério ocidental. Dependíamos da Marinha Britânica para isso. Mas ao final do século, havíamos nos tornado a maior economia do planeta e estávamos sem rivais dentro do hemisfério. E então entrou em vigor a Corolário Roosevelt, a doutrina Monroe. Curiosamente, tudo isso foi catalisado por uma crise com a Venezuela, que parece ser uma obsessão perpétua dos Estados Unidos e de outros países. Por volta de 1898, creio eu, entramos em uma discussão com os britânicos, que haviam proposto intervir na Venezuela por dois motivos. Primeiro, dívidas não pagas pelos venezuelanos. E segundo, uma disputa sobre a fronteira venezuelana. A divisa, a fronteira com a Guiana Britânica, hoje Guiana, um país independente. Essa disputa não foi resolvida e continua viva até hoje. Isso é uma disputa por recursos naturais dentro de uma fronteira contestada. Mas basicamente os Estados Unidos alertaram os britânicos de que se eles fizessem o que propunham, nós entraríamos em guerra com eles. E isso catalisou uma discussão em Londres sobre o que significaria uma guerra com os Estados Unidos em 1898, 1899, 1900. E o establishment militar britânico concluiu que isso significaria a perda do Canadá como domínio e que isso não valeria a pena. Então eles apaziguaram os Estados Unidos de forma muito habilidosa em duas questões. Uma delas foi a revogação, o fim, de um tratado chamado Tratado Clayton-Bulwer, que proibia os Estados Unidos de construir um canal através da América Central e permitia aos britânicos bloquear o que viria a ser o Canal do Panamá. Isso foi substituído. Teddy Roosevelt arquitetou a secessão do que hoje é o Panamá da Colômbia, e os britânicos responderam desenvolvendo um novo tratado que deu aos Estados Unidos o direito de construir o canal. Claro, os franceses, de Lesseps e outros, haviam sido os investidores em um canal no Istmo do Panamá, mas foram forçados a sair. A segunda coisa que aconteceu foi que a disputa entre os Estados Unidos e o Canadá sobre onde ficava a fronteira na costa do Pacífico do Canadá
com os Estados Unidos reivindicando o que hoje é a faixa de terra do Alasca, e os canadenses reivindicando, com razão, na minha opinião, que a área ao norte de Vancouver deveria ser canadense e não americana, foi submetida a um tribunal arbitral. Um representante britânico, um americano e um canadense. One British representative, one American, one Canadian, and the Brit was instructed to vote for the United States. E o britânico foi instruído a votar pelos Estados Unidos para nos apaziguar. Essa é a explicação de por que a capital do estado do Alasca fica em Juneau, em uma pequena faixa ao longo da costa do Pacífico, e por que a costa ao norte da Colômbia Britânica, no Canadá, é americana, não canadense. Tudo isso funcionou muito bem, porque o apaziguamento às vezes é uma estratégia diplomática bem-sucedida. Isto é, se o país que está sendo apaziguado tem ambições relativamente limitadas, diferente de Hitler, que tinha ambições ilimitadas. E isso teve muito a ver com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial ao lado dos britânicos e não dos alemães, porque naquela época não havia simpatia nos Estados Unidos pela Grã-Bretanha. Os britânicos eram amplamente antipáticos. O principal jogo político dos políticos americanos era torcer o rabo do leão, como era chamado. E, na verdade, nos Estados Unidos, temos mais pessoas com sobrenomes alemães do que com sobrenomes ingleses. Na minha própria família, meu avô, que havia fugido de seu pai, um professor muito famoso na Universidade de Chicago, e se alistado na cavalaria de Illinois para lutar contra Pancho Villa, um revolucionário mexicano que havia cruzado a fronteira para os Estados Unidos, perseguiu Pancho Villa por todo o norte do México. Sua unidade foi nacionalizada e enviada para a Grã-Bretanha, em preparação para ir ao continente. Houve grandes desentendimentos com os britânicos, mas basicamente eles nos envolveram na guerra com uma operação de inteligência de bandeira falsa, que foi o chamado Telegrama Zimmermann, um telegrama que eles haviam forjado, que parecia ser de Berlim, oferecendo ao México a parte ocidental dos Estados Unidos de volta caso se juntassem à Alemanha na guerra. Isso é, claro, totalmente falso, criado pelo MI6, mas foi suficiente para alarmar as pessoas e nos levar à guerra. Então tudo isso é muito complicado, mas é interessante notar que o status da Venezuela, suas fronteiras, seu relacionamento com outros países e assim por diante, está novamente nas manchetes. Sim, e subestimamos o impacto dessas disputas de longa data por territórios contestados, quero dizer, politicamente contestados. Vemos isso também na forma como os Estados Unidos, há 60 anos, tratam Cuba. Mas quando se trata da Venezuela, você acha que atualmente o aumento da presença militar no Caribe deve ser interpretado como uma preparação para realmente ir à guerra? Quero dizer, os Estados Unidos acabaram de afundar um segundo navio que eles alegam ser um navio de drogas venezuelano. Mas não há como verificarmos isso, certo? Temos que aceitar a palavra dos estadunidenses de que isso é verdade. E mesmo que seja verdade, ainda seria uma grande violação do direito marítimo. Mas o que você acha que está acontecendo ali? Bem, não acho que seja preparatório para uma invasão, mas acredito que faz parte de um esforço de longa data do século XXI para derrubar o governo da Venezuela. Nicolás Maduro, o herdeiro do presidente Chávez, Hugo Chávez Frias, o fundador da ideia bolivariana no século passado. Quero dizer, Simão Bolívar foi um homem notável cuja ambição e cuja raiva pelo desprezo dos colonos espanhóis na Venezuela e na Colômbia, que na época eram chamadas de Grande Colômbia, sua indignação com o tratamento de segunda classe o inspirou a liderar uma revolta eficaz contra o domínio espanhol na América do Sul. E ele é uma grande figura. E Hugo Chávez Frias, o presidente anterior, antes de Nicolás Maduro, apropriou-se de Bolívar como herói e como inspiração para uma ideologia bastante diferente, que era de esquerda e muito associada a Cuba. Assim, a ideia bolivariana,
que inspirou um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado por Hugo Chávez Frías, que fracassou, e depois uma eventual ascensão à presidência da Venezuela, era uma ideologia socialista e envolvia uma associação estreita com Cuba. Claro, os Estados Unidos abrigam um grande número de refugiados cubanos, imigrantes de Cuba, um dos quais é agora nosso secretário de Estado. Essa comunidade cubana nos Estados Unidos, até muito recentemente pelo menos, estava unida em seu desejo de derrubar o regime de Fidel Castro em Cuba. E por extensão eles se opunham a outros dois países na região, Venezuela e Nicarágua, ambos com relações próximas com Cuba. Both of which had close relations with Cuba. Cuba, for a time during the Cold War, was not only Cuba, durante um período da Guerra Fria, não só era aliada da União Soviética, o que inspirou a oposição americana por motivos estratégicos, como também exportava a revolução. Hoje exporta médicos, o que é algo muito melhor de se exportar. Mas a Venezuela acabou sendo pega no fogo cruzado anti-Cuba, por assim dizer, e tornou-se muito dependente de Cuba e vice-versa. O fornecimento de petróleo para Cuba, após o colapso da União Soviética, passou a vir da Venezuela. A presença cubana, treinando as forças armadas venezuelanas, oferecendo cuidados médicos na Venezuela, influenciando a política venezuelana, é muito forte. E isso é anátema para os Estados Unidos, especialmente para aquele grupo de interesse especial que mencionei, a comunidade cubano-americana. Portanto, isso tem uma história recente profunda, mas, como indiquei, nossos problemas com a Venezuela, seu status e seu comportamento remontam a muito tempo atrás. Então, ontem, Marco Rubio, na verdade, ou anteontem, em um anúncio na TV, disse que Nicolás Maduro não era o presidente da Venezuela, que cerca de 50 países não o reconhecem como tal, e que ele é apenas o líder de um cartel. E tudo isso soa como se o terreno estivesse sendo preparado para construir um argumento legal de que esse homem pode ser eliminado, porque vimos recentemente essa estratégia de ataques de decapitação por parte de Israel e dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. E há pessoas que temem que isso agora possa ser estendido à Venezuela e que os Estados Unidos não colocarão tropas em solo, mas tentarão atrair Maduro para um lugar onde saibam onde ele está, e então, bum. E aí você tem uma mudança de regime, necessariamente. Esse é um medo que você também tem? É uma apreensão justificada. Foi colocada uma recompensa de $50 milhões pela cabeça de Nicolás Maduro, vivo ou morto. Então está muito claro que o governo Trump, e acho que Marco Rubio em particular, estão se esforçando muito para promover uma mudança de regime em Caracas. Não acho que haja muitas evidências de que isso vá ter sucesso. Acho que é uma má leitura da política venezuelana. Não sou defensor de Nicolás Maduro ou de seu regime, nem tampouco um apologista das artimanhas que ele exerceu nas eleições. Mas o fato é que há uma milícia armada de 4,5 milhões de homens na Venezuela, que foi mobilizada contra uma possível invasão ou tentativa de golpe. E o fato é que você não tem uma milícia armada de 4,5 milhões de homens se não estiver confiante em sua posição de poder e autoridade. Então, eu acho que os Estados Unidos e os opositores cubano-americanos da Venezuela estão interpretando mal a política venezuelana. Isso não quer dizer que algo não possa acontecer. Pode. E devo dizer, precisamos reconhecer que o governo chavista de Maduro na Venezuela tem sido inepto, incompetente e repressivo. Houve um número enorme de venezuelanos que votaram com os pés ao deixar o país, não apenas para os Estados Unidos, mas para lugares como Chile, que é uma democracia de grande reputação e tem sido receptiva a eles, assim como Peru, Equador e Colômbia, claro, o vizinho da Venezuela. Mas muitos venezuelanos vieram para cá, e isso também está ligado à xenofobia do governo Trump e à campanha contra imigrantes ilegais ou pessoas com status diferente da admissão legal. Muitos de nós nos Estados Unidos estamos aqui como resultado de obter asilo político, mas esse é um status temporário. E agora vimos todo tipo de acusações absurdas
sobre o envolvimento dessas pessoas com drogas, gangues criminosas e assim por diante, além de sua deportação sem o devido processo legal, sem qualquer revisão judicial, ou mesmo apesar da revisão judicial, primeiro para o que é basicamente um campo de concentração em El Salvador. Terceirizamos um campo de concentração em El Salvador. As pessoas estão falando em fazer o mesmo em outros lugares, seja na Líbia, Sudão do Sul, Somália ou onde for, todos os lugares para onde os israelenses supostamente querem expulsar os palestinos, caso não os matem antes. Evict Palestinians too if they don't murder them first. Let's maybe talk just a little bit Vamos about falar um that. pouco sobre How isso. are you Como você interpreting interpreta essa decisão de Israel de ocupar a cidade de Gaza? Isso é apenas mais um passo no genocídio, que agora, um relatório da ONU confirma novamente que está acontecendo? Ou existe, de fato, uma justificativa estratégica militar? Or does it actually have a military strategic rationale? No, it has no military strategic rationale. It's part Não, of an isso não tem nenhuma justificativa estratégica militar. Faz parte de um esforço do sionismo que remonta antes da fundação do Estado de Israel em 1947-48. Suas raízes estão no desejo sionista de transformar a Palestina em uma terra sem povo para um povo sem terra. Ou seja, um povo inventado, porque o judaísmo é uma religião, e as comunidades judaicas eram comunidades religiosas. Elas não eram uma nacionalidade. O sionismo é uma variante do nacionalismo do leste europeu, nacionalismo etnolinguístico, que resultou na autodeterminação dos países do leste europeu, na criação de países como Tchequia, Eslováquia e assim por diante, Hungria, a partir de um contexto imperial que não era europeu. out of an imperial context, which was not ethno-linguistic. Desde o início, os sionistas, mesmo que os fundadores do sionismo não fossem religiosos e não acreditassem em Deus, ainda assim afirmavam que Deus lhes havia dado essa terra. Claro, Deus a deu aos filhos de Abraão, um dos quais foi o pai dos árabes. Mas isso não vem ao caso. Então isso se tornou uma perversão do judaísmo. Acho que é uma heresia de crueldade, tanto quanto o ISIS é uma heresia de crueldade da religião islâmica, que é muito respeitável. Tem 2 bilhões de adeptos no planeta e uma tradição muito distinta de raciocínio ético. And a very distinguished tradition of ethical reasoning. Judaism has a similar. O judaísmo tem uma tradição igualmente antiga de raciocínio ético, mas isso foi completamente abandonado em Israel. E estou vendo cada vez mais judeus no exterior, não em Israel, dizendo, sabe, o sionismo preserva os rituais do judaísmo, mas é fundamentalmente oposto ao gênio do judaísmo, que é a busca da justiça por meio do raciocínio ético. E eu, como judeu, estou citando amigos, não quero de forma alguma ser associado a isso. É um insulto à minha herança religiosa. E não é mais cristão do que o nazismo foi cristão, mesmo tendo ocorrido em um país cristão. It's quite a perversion, you're absolutely right, and Jeffrey Sachs is one of the... É realmente uma perversão. Você está absolutamente certo. E Jeffrey Sachs é um dos grandes intelectuais judeu-americanos que disse exatamente o que você acabou de descrever. E é bastante ridículo a forma como o judaísmo é apropriado para implementar essa causa etnonacionalista e genocida. Se olharmos para como Marco Rubio, seu secretário de Estado agora de novo, foi a Israel e colocou o, como se chama, e foi ao Muro das Lamentações e fez as orações. E ele é cristão. Quero dizer, isso é puramente uma encenação, um espetáculo religioso, com o propósito de propaganda. E um colega que tive recentemente neste canal apontou que, além desse lobby judaico que os Estados Unidos têm, há também esse elemento do evangelismo cristão, que realmente tem uma crença e uma razão religiosa para apoiar Israel. Ele considera isso também bastante importante dentro do processo político dos Estados Unidos para a influência de Israel. Você concorda com isso? Ou como você vê essa questão? Yes and no. Let's be very clear. Sim e não. Vamos ser muito claros. O lobby israelense depende de subornar ou ameaçar subornar, ou usar dinheiro para se opor a políticos americanos. Acabamos de ver exemplos disso. Agora sabemos que o assassinato, o homicídio de Charlie Kirk, um jovem porta-voz radical reacionário americano,
não uso a palavra conservador, porque ele não estava tentando conservar nada, ele queria mudar as coisas. Que o assassinato dele foi precedido por ataques verbais de seus apoiadores sionistas bilionários. Ele era financiado por eles. Isso incluiu uma oferta de, acredito, 6 milhões de dólares em fundos do primeiro-ministro Netanyahu, se ele simplesmente ficasse calado, porque ele era ativo em campi universitários americanos, que agora são, em sua maioria, muito críticos ao sionismo, apesar do esforço para reprimir as críticas. E as crianças com quem ele conversava estavam conquistando-o. Ele próprio estava se tornando cada vez mais crítico do sionismo e do que ele estava fazendo na Terra Santa e em outras áreas. E por isso, ele estava realmente com medo, não só de perder sua base de financiamento, mas também por sua vida. E agora existe uma teoria da conspiração patrocinada pela direita, na qual eu não acredito nem um pouco, mas que está circulando, de que ele foi morto pelo Mossad. Isso tem sido suficientemente perturbador para Israel a ponto de o primeiro-ministro Netanyahu ter vindo a público negar que esse tenha sido o caso. Claro, tenho que dizer que hoje ninguém acredita em nada do que o primeiro-ministro Netanyahu diz. Então isso provavelmente dá credibilidade ao que provavelmente é uma teoria da conspiração. De qualquer forma, a base evangélica está lá. Ironicamente, é claro, a tese deles é que, se o templo for reconstruído, substituindo a mesquita de Al-Aqsa no topo do Monte do Templo em Jerusalém, e no Apocalipse, aparentemente há alguma menção de que uma novilha vermelha teria que estar envolvida nisso, uma novilha sendo um bezerro, uma vaca fêmea, então o arrebatamento acontecerá. O fim dos tempos surgirá. Todos os judeus serão exterminados ou forçados a se tornar cristãos, e os cristãos devotos serão levados ao céu. Essa é a teoria. Ok, então aqui está uma teoria que é pró-sionista, mas antissemita. E é um comentário notável sobre o quão confuso tudo isso se tornou. E os israelenses e seus aliados, basicamente sua quinta coluna no mundo ocidental, seja na França, Alemanha, Estados Unidos ou Grã-Bretanha, respondem a críticas a Israel denunciando quem as faz como antissemita. E basicamente, eles banalizaram o termo a tal ponto. O antissemitismo é um horror e merece ser tratado como tal. Mas eles banalizaram o termo de tal forma que antissemitismo, que antes significava alguém que odiava judeus, agora significa alguém que alguns judeus odeiam e querem silenciar. Então, inverteu-se. E vimos o mesmo acontecer com outros termos. Terrorista nunca significa um oponente da ocupação e do genocídio israelense. Então, se você faz uma manifestação em Londres, outro dia confundi uma manifestação anti-imigração e islamofóbica com uma pró-Palestina. O Palestine Action, um grupo comprometido com os direitos humanos dos palestinos, foi rotulado como organização terrorista. E agora há centenas de milhares de ingleses que, tecnicamente e legalmente, são rotulados como terroristas porque se opõem ao genocídio. Quer dizer, não dá nem para inventar uma coisa dessas. É totalmente orwelliano. E é claramente orwelliano no sentido de que milhões e dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, na verdade, bilhões, percebem isso. Qualquer pessoa que acompanhe as notícias sobre a Europa e que não esteja dentro dessa bolha extremamente pequena, entende que isso é apenas um abuso de todos e quaisquer princípios que o Ocidente vem defendendo. Mas talvez isso também seja uma forma de passarmos os últimos 10 minutos discutindo essa narrativa bizarra, talvez dentro da Europa, sobre a guerra na Ucrânia, onde vemos mais um desses casos em que o Ocidente constantemente faz sinalizações de virtude sobre sua intenção de salvar a Ucrânia, enquanto empurra os ucranianos para a morte precoce, para as baionetas dos russos. Mas você pode nos dizer como está vendo essas negociações de paz ou esses esforços para chegar a uma resolução entre a Rússia e os Estados Unidos se desenvolvendo neste momento? Acho que não consigo fazer isso em 10 minutos. Desculpe. De qualquer forma, acho que há várias coisas acontecendo aqui.
os dois pesos e duas medidas que têm sido aplicados a Israel e à Ucrânia, onde todo ucraniano morto é exaltado como herói e mártir, e todo palestino morto é apenas um número. Todo israelense que morre é um mártir, e todo palestino que morre não é ninguém. Esses dois pesos e duas medidas fizeram muito para destronar o Ocidente de sua posição de domínio moral no mundo. O Ocidente não faz mais as regras. A maior parte do mundo, a maioria global, não tem nenhum respeito pelo Ocidente e o considera hipócrita e dissimulado. Quero dizer, o que se pode dizer de um coletivo ocidental que afirma que a assimilação forçada em Xinjiang é genocídio, mas assassinar pessoas em massa em Gaza não é? But murdering people en masse in Gaza is not. So the West has lost its moral standing. Então, o Ocidente perdeu sua autoridade moral. E grande parte disso se deve ao que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. A Cisjordânia, claro, é uma história pouco contada, mas a limpeza étnica está acontecendo lá de forma plena. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, obviamente, os Estados Unidos agora estão se comportando como um Estado fora da lei, em vez de um apoiador da ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Por um breve período, apresentamos um argumento sobre a chamada ordem baseada em regras, que não tinha nada a ver com Bretton Woods, OTAN ou a Pax Americana do pós-guerra. Nós fazemos as regras, nós decidimos a quem elas se aplicam. Elas não se aplicam a nós, mas é melhor você obedecer, em vez do direito internacional, que é um produto do consenso. E assim os Estados Unidos estão basicamente totalmente desacreditados. And so the United States is basically totally discredited. We have gone down into the mud with Israel. Nós descemos a lama junto com Israel, e não acho que vamos sair disso. Não acredito que no futuro alguém vá perdoar israelenses ou americanos por nossa conduta conjunta de genocídio. Antes éramos facilitadores dos abusos de direitos humanos de Israel, agora somos participantes deles. É isso que a Fundação do Holocausto de Gaza representa. É isso que esse plano grotesco de reconstruir Gaza como uma área de resort representa. Enfim, sobre a Ucrânia. Os europeus, na minha opinião, constituem o que chamo de coalizão dos iludidos. Ou seja, eles não têm condições de realmente permitir que a Ucrânia sequer se defenda de forma eficaz, muito menos retome os territórios que perdeu. A motivação deles é anti-Rússia, não pró-Ucrânia. Their motive is anti-Russian, not pro-Ukrainian. They have put forward absolutely no peace proposal at all. Eles não apresentaram absolutamente nenhuma proposta de paz. Toda proposta que eles apresentam é uma proposta para continuar a guerra ou escalá-la. E agora os Estados Unidos, de forma muito inteligente, transferiram a guerra da Ucrânia para os europeus. Ou seja, Trump diz, bem, essa não era a minha guerra, é a sua guerra. Mas se vocês quiserem comprar armas de nós, o que enriquece nossos fabricantes de armas, tudo bem. Nós vendemos as armas e vocês podem entregá-las à Ucrânia. E nós lucramos e vocês fazem a guerra. Não, eu acho que ele realmente quer produzir a paz, mas não faz ideia do que isso significa. Então temos muitas discussões sobre cessar-fogos, que são consequência da paz, não um substituto para ela. E assim há três questões que os russos colocaram de forma muito clara desde o início. There are three issues which the Russians have very clearly posed from the beginning. One is the status of Russian speakers and other minorities in Ukraine. Uma questão é o status dos falantes de russo e de outras minorias na Ucrânia. Se eles terão os direitos que a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa exige, e os direitos que seus próprios vizinhos austríacos aceitaram no Tratado de Estado Austríaco de 1955, que permitiu aos falantes de italiano, húngaro, esloveno e outras línguas terem autonomia cultural e linguística, algo semelhante ao quebequense no Canadá. Sei que os franceses aspiram tornar isso parte da França novamente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo e mais importante é, qual é a arquitetura de segurança na Europa? E ela inclui o posicionamento avançado de forças antirrussas na fronteira russa. Forward deployment of anti-Russian forces on the Russian border. And that means the incorporation of Ukraine into NATO. E isso significa a incorporação da Ucrânia à OTAN, seguida e acompanhada pelo posicionamento de armamentos ofensivos ucranianos direcionados à Rússia em solo ucraniano, o que é inaceitável pelos mesmos motivos que a presença da União Soviética e de mísseis em Cuba foi inaceitável para os Estados Unidos em 1962.
E a terceira questão, é claro, a questão mais ampla de saber se podemos criar uma arquitetura de segurança na Europa que tranquilize a Rússia contra uma agressão ocidental e que tranquilize o Ocidente contra uma agressão russa. E isso exige uma conversa prolongada. Não se pode resolver esse tipo de coisa em uma cúpula relâmpago em Anchorage, no Alasca. Summit in Anchorage, Alaska. You can't do it. You can't have a summit that works. Você não pode fazer isso. Não pode ter uma cúpula que funcione sem muitos Sherpas preparando a subida da montanha. Nada disso foi feito. E aqui chego, finalmente, ao que eu, como diplomata americano aposentado, mais lamento. Meu país não faz mais diplomacia. Isso significa que não temos mais um processo de formulação de políticas que integre estratégia, política, militar e econômica, nem uma estratégia coerente. Esvaziamos o Departamento de Estado, eliminamos a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e não somos mais vistos como uma força benigna internacionalmente. Somos vistos como um valentão. E nós agimos dessa forma, e isso é muito ineficaz. Acho que você pode ver isso na votação da Assembleia Geral da ONU para condenar Israel, que teve apenas 10 votos contrários. Os Estados Unidos, a Argentina. O Sr. Milei parece ter uma certa confusão nesse sentido. Você mencionou o vice-presidente Vance. Ele é cristão, mas um cristão bastante instável. Já foi católico, mormon e agora supostamente voltou a ser católico. Não faço ideia de quais são suas opiniões sobre o judaísmo. Ele é casado com uma hindu. Não acho que a religião seja uma grande motivação para o comportamento dele. Milei pode ser mais complicado, mas Milei é muito atraído pelo judaísmo e deixou isso muito claro. Ele é bastante sionista. Viktor Orbán faz causa comum com Netanyahu porque gosta de autocracia, e eles têm outras coisas em comum. E então há um grupo heterogêneo de muitos estados. Claro, Israel votou contra. E eu acho que na Assembleia Geral da ONU, o que estamos vendo agora, após a flagrante violação israelense da soberania do Catar e suas ações para encerrar o esforço de negociação de paz em Gaza, é que a mediação dos cataris acabou. Agora vimos uma reunião em Doha, que reuniu quase todos os membros da Organização para a Cooperação Islâmica. E eu acho que eles vão ser muito ativos agora, não apenas passivos nas Nações Unidas. E acredito que eles vão agir contra Israel de várias maneiras. Uma delas, é claro, é justificar a possível suspensão da membresia de Israel nas Nações Unidas, como foi feito no caso da África do Sul, por uma versão do apartheid muito menos cruel do que a que Israel pratica atualmente. Em segundo lugar, explorar a possibilidade de uma resolução Uniting for Peace. E em terceiro, como a delegação palestina foi impedida de obter vistos para comparecer à Assembleia Geral da ONU, apesar do acordo de sede, considerar a possibilidade de realocar as Nações Unidas, inicialmente para Genebra, talvez, e possivelmente para outro lugar, quem sabe na Ásia, que se tornou o centro da política e da economia global. Então acredito que muitas coisas estão em movimento agora. E tudo isso remonta ao mau comportamento dos israelenses, apoiados pelos Estados Unidos. O último ponto que gostaria de lhe perguntar, porque você disse que lamenta o fato de que os Estados Unidos não fazem mais diplomacia. Recentemente, recebi 3 embaixadores europeus no meu programa e eles disseram exatamente o mesmo sobre a Europa. A conclusão a que chegamos nessa discussão foi que grande parte disso se deve à securitização da diplomacia, terceirizando atividades diplomáticas para os departamentos de defesa, para as agências de inteligência, que agora fazem toda a análise e o relatório de política externa, em vez do Departamento de Estado e dos diplomatas de fato. Você concorda com essa afirmação em relação aos Estados Unidos? Ou foi um processo diferente? Não, acho que isso faz parte do problema. Mas existe uma questão conceitual ainda mais fundamental. Após muitas décadas de Guerra Fria e divisão antirrussa na Europa,
Nem os Estados Unidos nem os europeus mantiveram a capacidade de pensar estrategicamente. Não precisávamos, porque tínhamos uma estratégia de contenção, definida por George Kennan, que foi muito bem sucedida, mas que determinava nossas políticas básicas e nossos relacionamentos em todos os lugares. Quero dizer, a Guerra Fria foi essencialmente uma disputa entre dois senhores feudais. Todos se definiam no contexto global pelo senhor feudal com quem tinham relação ou não, e havia um esforço dos não alinhados para não se relacionar com nenhum dos dois senhores. Mas, no final das contas, isso não teve muita influência. Perdemos a capacidade de pensar de forma estratégica. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a proposta de contenção de Kennan era inicialmente diplomática, não militar, mas evoluiu para se tornar um esforço militar e de inteligência. E nossas instituições, essas instituições, prosperaram, assim como o complexo industrial militar. E a ideia de usar algumas medidas que não fossem guerra, intervenção militar ou coerção para garantir a segurança do país desapareceu. E há um último ponto, no caso dos Estados Unidos, que estão em uma posição única devido à nossa geografia. Temos dois grandes oceanos, nos separando de possíveis inimigos. Não temos inimigos no hemisfério ocidental, de fato. E assim, quando a Guerra Fria terminou, determinamos que a diplomacia, a política externa em geral, era uma atividade discricionária. Você podia praticá-la ou não, conforme quisesse. Ou para colocar de outra forma, quando John F. Kennedy era presidente, ele disse algo como: se eu cometer um erro em assuntos internos, isso pode me envergonhar. Mas, se eu cometer um erro em assuntos externos, isso pode nos matar a todos. Portanto, é preciso levar a política externa muito a sério. Bem, após a Guerra Fria, não levamos a política externa a sério. Tivemos vários impulsos ideológicos, democratizar o Oriente Médio e assim por diante, e pensamentos muito inviáveis, irreais e, em muitos casos, hipócritas. Agora estamos vivendo as consequências dessas tendências: déficit conceitual, esquecimento estratégico, inépcia tática, e basicamente destruímos algumas das instituições que nos trouxeram prosperidade. Eu diria que, no caso das Nações Unidas, o que vale a pena preservar são as regras, o direito internacional, a Carta da ONU, não a instituição em si. E se a instituição precisar ser substituída, como aconteceu com a Liga das Nações, ela pode se basear no que a ONU já conquistou. Mas quero encerrar com uma última reflexão. Acho um completo absurdo afirmar que a maioria global, os chineses, os indianos, os russos e todos os outros, está tentando derrubar a ordem mundial ou que são revisionistas. Eles não são. Eles estão tentando restaurar a ordem mundial da Organização Mundial do Comércio, da Carta da ONU, do direito internacional que foi destruída por nós. Eles são conservadores no sentido de que querem conservar as coisas. Claro, eles também querem melhorá-las. Haverá pequenos ajustes. Mas acho muito notável que toda instituição criada por essas potências emergentes e ressurgentes, pegue o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, por exemplo, não tenha sido uma concorrente ou uma rejeição de seus predecessores de Bretton Woods. Elas seguem as mesmas regras. Na verdade, em alguns aspectos, são até um pouco melhores. Se você quiser obter financiamento para um projeto no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e for uma empresa, pode fazer uma proposta mesmo que seu país não seja membro do banco. Isso não acontece com o Banco Mundial. A mesma coisa acontece com a Organização de Cooperação de Xangai e os BRICS. Esses são fóruns locais de encontro, onde questões políticas podem ser debatidas abertamente, sem o receio de obstrução pelo Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, obviamente, não representa a atual constelação de poder. Ele representa os vencedores da Segunda Guerra Mundial e exclui países como Japão, Índia e Alemanha. Quero dizer, a Europa está super representada. Não há o Brasil. Não há representante árabe. A África não tem voz garantida.
Isso é ultrapassado e não funciona. Então acho que o que estamos vendo é uma tendência à criação de novas instituições, que tentarão preservar os valores das antigas, que foram deturpados. which will try to carry on the values of the old ones that have been perverted. This is a very hopeful interpretation. Essa é uma interpretação muito esperançosa e eu realmente compartilho dela. Vejo dessa forma também. E agradeço muito por nos trazer sua clareza nestes tempos difíceis. Embaixador Chas Freeman, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Thank you, Pascal. Obrigado, Pascal. Let's hope that E o Multistein está certo. É sempre mais escuro o amanhecer. always darkest before the dawn. It will Vai amanhecer em breve. Obrigado, embaixador.